Olá, boa noite. Meu nome é Marlene. Eu sou uma filha amada do Senhor, vivendo um dia de cada vez, assustada com essa casa cheia, né? O ciclo 2026 tem sido de uma grande resposta aí de pessoas interessadas, pessoas fazendo sua manutenção. E eu, como Marlene, filha amada de Deus, participando do CR, continuo com as minhas lutas, e nós nominamos as nossas lutas. A partir do momento que nominamos os nossos defeitos de caráter, parece que eles dão uma encolhidinha, né? Que bom, até não ser mais um problema, né? Graças a Deus que Ele investe em nós, né? Ele nos ajuda nessa caminhada. Então eu vou nominar algumas lutas, né? Geralmente eu falo em algumas tipo de metáforas, né? Mas uma das lutas seria para outro nome, para a expectativa, seria a criação de cenários, né? Então, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Aí, na primeira situação idealizada, já não dá certo, aquele cenário assim, né? Parece que cai aquele castelinho, você, poxa, não era assim que eu tinha imaginado. E, às vezes, a expectativa não alcançada gera frustração, desânimo. Então eu luto com algumas coisas assim. Eu tenho falado também de pensamento acelerado, mas até que eu entendi que é o jeito que eu processo as coisas, né? Mas há um desgaste, às vezes, desnecessário de energia. Então, quando a gente começa a reconhecer que o seu defeito está tirando sua energia, aonde a gente para que não gaste mais energia, né? Então, graças a Deus, porque Ele não desiste de mim, Ele investe. E eu estou podendo hoje aqui transmitir para vocês uma palavra baseada no nosso passo 2, tá? Eu dei aqui uma tarefinha para a Ana e para a Luciene, para a Nelise. Elas vão distribuir para vocês um brindezinho hoje no começo, tá, gente? Dessa vez não é um imã de geladeira, mas elas vão passar uma caixinha aí para vocês. Só cuidem de não passar aqui na frente da câmera. Eu vou ajeitar aqui um pouquinho a minha situação aqui. Vocês sabem que às vezes eu brinco que eu sou dificultadora, né? Não facilitadora. Mas enfim, e quando eu venho aqui, geralmente tem uma coisinha diferente. Hoje eu não trouxe mala, a sacola está lá. Eu trouxe um teste para vocês. Vamos ver se vocês reconhecem esse teste aqui. Vamos ver se a engenhoca aqui dá certo. Tcharam! Eita! Agora o pessoal do fundão levou a pior. Deixa eu... E agora, gente? Alguém já passou por esse teste aí? Olha, já tem ajeitando o óculos aí o pessoal. E aí, até que linha que vocês estão enxergando, gente? Decide aí, Márcio. Em que situação a gente faz esse teste aí? Ih, o pastor Dinaldo veio bem pertinho também. Renovação de carteira de motorista. Quem aí não usa óculos, nunca usou? Tem alguém? Olha, que bênção, hein? Aí eu vou dar uma de Quênia, tá? Se você nunca foi rejeitado, um dia você será rejeitado. Se você nunca usou óculos, que não seja uma maldição, gente, mas, tá? Vai chegar o seu dia aí. Eu estava fazendo a pesquisa, diz que mais ou menos após os 40 anos, eu vou ter que pôr o óculos para ler o que eu escrevi aqui. Existe uma situação chamada presbiopia, que é vista cansada, tá? Aí às vezes a pessoa precisa fazer um óculos e vai passar por esse teste. O que eu queria pontuar para vocês, nós vamos falar muito sobre visão, tá? Visão, num primeiro momento, e depois vocês vão entender toda a minha aplicação. Quem está fazendo o grupo de 12 passos? Opa, beleza? Quem é visitante hoje a primeira vez? Opa, sai viva, tá? Esse teste aqui é brincadeira, tá? Tá tudo certinho.
Então, gente, nós estamos lidando ainda aqui, falando do passo 2, tá? Eu acho que agora a gente já usou esse tema aí para várias palestras, né? Que é o passo da esperança. Primeiro passo foi da... Eita, não é negação, gente. Vamos lá. Realidade. Essa aí sempre o pessoal cai, né, pastor Edinaldo? Então, assim, eu não tinha um óculos cor-de-rosa, até procurei para comprar na feira, mas não tinha, tá? Aí eu trouxe uma máscara, né? Então, essa aqui representa o passo 1, que é o passo da realidade, que é composto de negação e impotência. Por que será que a negação já é a primeira lição do CR? Se não tiver, né, a consciência que eu estou negando que preciso de ajuda, mas isso aí, né? Por quê? Porque tanta gente está me convidando para o CR, desconfie, tá? É um sinal, né? E a gente pensa assim, não, mas está tudo ok mesmo, né? Que bênção, né? Está tudo ok. Mas no CR a gente vai começar escavando e vai vendo que tem muita coisa que não está tão bem. Então a máscara que nós usamos diante dos outros, a máscara que a gente enxerga, até quando nós olhamos no espelho, né, ela precisa ser tirada. Você precisa ver com seus próprios olhos, você precisa se enxergar, tá? Aí entra meu óculos aqui, ainda bem que eu vou poder pôr lá agora. Nós vamos falar sobre visão. Por que a gente usa óculos? Porque há uma deficiência, há uma necessidade do óculos. E aí, como é que eu vou transportar isso aqui para o passo 2? Né? A gente vai desenvolvendo aqui o que eu gostaria de trazer para vocês. Deixando as máscaras para colocar o óculos, para você enxergar melhor. O que você precisa enxergar na sua vida. A esperança, para quem eu olho, qual que vai ser meu norte, né? Quem é o meu farol, e assim vai, tá? Se eu falar tudo agora no começo não tem graça. Vamos lá, outro teste aí visual. Vocês vão fazer assim uma casinha com a mão e juntar os polegares, tá? Tipo um triângulo. Só que vocês estendem assim, ó, bem retinho para frente. Vocês peguem algum ponto de referência, tá? Que esteja dentro desse triângulo. Vamos lá. Que não seja a cabeça da pessoa da frente, que vai ficar muito perto. Conseguiram focar alguma coisa? Agora fechem um olho, tá? Olhem na mesma direção. E agora fechem o outro olho. A imagem que vocês viram inicial se manteve com qual olho aberto? Vejam lá. Eu vou olhar ali para o relógio. Quando eu olho com o direito, o meu tá dentro. Quando ponho o esquerdo, nem vejo o óculos. Vamos lá. Quantos aí que viram com o direito? Quantos tiveram o olho esquerdo? Quem teve os dois olhos? Eita! Vendo nitidamente. Não pode mexer, Márcio. Tem que ficar parado. Marlene, mas para que serve esse negócio? Tá? É um negócio ponto fixo lá. Imagine assim, você sabe o que é olho mágico? Aquele buraquinho na porta, para ver se tem alguém batendo? Instintivamente, com qual olho você vai lá olhar? Olha lá, tá? Depois vocês fazem o teste. Isso se chama olho dominante, né? Mas Marlene, para que você foi agora ver o olho dominante? Né? Mas eu estava pesquisando, disse que, né, não é porque a pessoa, alguém que tem olho dominante, que descobriu que tem olho dominante esquerdo, também é canhoto? Não tem a ver com a questão de ser destro ou canhoto, às vezes coincide, tá? Então, o que acontece? É um olho que o cérebro escolhe para ser aquela referência de precisão, né? Como é que eu anotei aqui? Das informações, não quer dizer que o outro olho seja mais fraco, é uma referência, tá? Que ele escolhe. Raramente são os dois olhos, então não sei se a pessoa é estrábica, o que acontece, mas enfim, né? Acontece. Então nós temos um olho dominante. Para que serve um olho dominante? Aí o pessoal que gosta de jogar sinuca, talvez você vai identificar, que você dá aquela olhadinha, né? Aquela mira. Pessoal de tiro a alvo, arco e flecha. Minha filha fez aulas de arco e flecha e descobriu que o olho dela era dominante o esquerdo. Teve que ser feito um arco e flecha para canhoto, por mais que ela seja destra, porque ela tinha que colocar a mira dela no olho oposto. Então, olha que interessante, coisas que talvez você não sabia sobre você, sobre a sua visão, né?
Então eu estou colocando para vocês. O que nós temos em relação a olhos físicos? Opa, agora tem um bem interessante. Gente, eu quero agora que vocês não falem, tá? Em voz alta, não estraguem o processo do amiguinho. Essa é boa. Não, é só isso aqui hoje, pastor. Só compliquei bem pouco hoje para mim. Para o pessoal que vai assistir depois em casa também, não sei se vai conseguir enxergar. Isso é referente a daltonismo, né? As pessoas que não enxergam bem as cores. Tem um número aí, ou pode ser que não. Tá? Tem um número aí. Veja aí se você está enxergando um número. Todo mundo enxergou um número? Tem alguém que não enxergou nada aqui? Renata? Não? Então todo mundo enxergou o número 8 aqui. Gente, é 8? Não é 8? O pessoal do fundão conseguiu enxergar um número? Vai lá, Ana Paula, que número tem aí? Tá boa da visão. 29. Então o daltonismo, ele confunde as cores, né? O vermelho, os verdes se tornam marrons. E olha só a estatística aqui, um dado que eu achei muito interessante. 1 em cada 200 mulheres provavelmente seja daltônica, tá? 1 em 200. Agora os homens. Sabe assim, meninas, quando vocês pedem para um homem comprar uma flor roxa, não, flor não, uma roupa, uma camiseta roxa para você, uma blusa roxa. Não, olha, eu gosto de roxo. Ele vem com uma camiseta marrom. Desconfie, tá? 1 em cada 12 homens. Ele pode ser daltônico, tá? Então, se as cores não estão batendo muito com a encomenda, já desconfie, tá? Então, esse aqui seria um dado curioso. Então, nem todo mundo enxerga igual, não é verdade? Nem todo mundo precisa de óculos. Tem alguém que no decorrer da vida vai precisar, tem cirurgia, né? Tem catarata, tem fator genético, tem tantas coisas que influenciam. Agora, no daltonismo, às vezes a pessoa realmente não vê aquelas cores, né? E eu queria ressaltar, como facilitadora, como líder de um grupo de mães atípicas, né? Nas neurodivergências, realmente, às vezes a pessoa não vai entender, ela não vai ter a percepção que você tem das coisas. E está tudo bem, ela só talvez não enxergue, ou até enxergue mais que você. Talvez sejam as pessoas que enxergam o número e você não, por causa do detalhismo, da sensibilidade, tá? Então, para a gente entender que nós somos realmente diferentes, mas aonde que nós vamos chegar? Falando de olhos naturais, né? Da nossa estrutura, da nossa visão. Eu trouxe essas pequenas dinâmicas com vocês e também um pouquinho de curiosidade. Esse adesivo que eu fiz e pedi para elas distribuírem, espero que tenha dado para todo mundo. Nada muda se nada muda. Se você girar ele assim, é interessante, porque às vezes não está bem certinho, por isso que eu pedi para eles fazerem redondo, né? Se você não começar a ler do nada muda, podia ser muda nada, né? Muda se nada muda, né? Se nada muda, nada muda. Faltariam, né? Umas vírgulas, talvez uns pontos de exclamação. Então, é isso. Se não muda nada, nada muda. Se não muda, né? Então, a gente tem essa percepção que precisa ter uma fagulha ali, precisa acontecer alguma coisa para você girar essa roda, mas sair da mesmice, né? Ter um avanço. Então, no passo 2, a gente fala sobre isso, né? Agora, o que nós vamos fazer depois que a gente já reconheceu que somos impotentes, que nós não temos realmente governo sobre nossas vidas. Então, eu destaquei alguns versículos da Bíblia ainda que falam sobre a visão. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Em Mateus 6:22. Os olhos são a candeia é uma lamparina, né, do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Porquanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Então, a visão, né? Como ela interfere nas nossas escolhas, no nosso jeito de viver. E esse texto está dentro de um trecho que fala sobre os tesouros do céu, aqui falando dos ladrões, da ganância, né? Então, o que nós temos cobiçado com os nossos olhos? Nossos olhos, eles realmente são luz para o nosso corpo? Ou estão trazendo trevas? Mais um aqui sobre olhos, que esse aí
é bem chocante. Um pouquinho antes, Mateus 5:29, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque ou lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Misericórdia. E esse versículo está aqui num texto que estava falando sobre adultério, né? Também um jeito de cobiça, de ver a mulher do próximo. E falando dos olhos, realmente o que você está vendo, o que está cobiçando. E aí, nós vamos para a transição agora do assunto, que tem dois versículos lá em Hebreus 12, 1 e 2, que fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então aqui ele fala onde que nos nossos olhos precisam estar fixados. E aí nós vamos falar agora um pouco sobre os olhos espirituais. Já indo para o nosso passo 2, quem trouxe o livro quiser acompanhar, eu vou citar algumas coisas. O enunciado aqui na página 59 do passo 2 é assim: viemos acreditar que o nosso poder superior Jesus poderia restituir nossa sanidade, porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar, obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. Nossa, quase não tem nada da gente aqui, né? É Deus que está operando, está ajudando a desejar, obedecer-lhe, depois de ajudar a fazer aquilo que Ele quer. Então, assim, nós não estamos sozinhos, né? A nossa esperança tem que ser nele. Nós não vamos conseguir sozinhos. Graças a Deus que nós não vamos conseguir sozinhos, porque a gente faria muita coisa errada. Então, esse é o enunciado do passo 2. Quem não está fazendo o grupo de 12 passos, a gente segue durante o ano aqui, né? Palestras, vocês estiveram com pastores, com psicólogos, e às vezes tem réis mortais aqui, falando aqui do nosso guia de 12 passos, trazendo algumas ilustrações para não ficar igual a lição que talvez vocês já tiveram no grupo de vocês. Então nós abrimos os nossos olhos espirituais, corrigimos a nossa visão para receber ajuda, olhar, como eu falei, para o farol, para o foco certo, que no texto falava, tendo os olhos fitos em Cristo, fitos. E aí ele fala sobre acreditar, que é o nome dessa lição. Vamos lá. Gente, eu nunca fui, eu fui professora de outras coisinhas, mas nunca de escola, tá? O pessoal hoje já tira um sarrinho de mim, trazendo os negocinhos, daqui a pouco eu trago guache, né? EVA, mas enfim. Vamos lá, 3 palavrinhas. Acreditar, fé e esperança. Qual a diferença? Vamos lá. Acreditar, ter fé e ter esperança. É sinônimo? São sinônimos? Não? Uma simples definição. Acreditar, aceitar como verdadeiro. Concordam? Eu acredito que essa nota é verdadeira. Eu acredito que essa caneca aqui, ela contém água, porque eu já vi que tem água também, né? Mas eles não deixariam uma caneca vazia aqui para mim. Imagino que não, né? Então, eu acredito, então aceito como verdadeiro. Fé. Alguém se arrisca? Tem uma definição clássica ali em Hebreus 11. Acreditar naquilo que não podemos ver. É a certeza. É a certeza, a confiança. Então, a fé, né, é uma crença. Você acredita, mas é algo mais do que só acreditar. É ter a certeza, né? Ela é baseada em uma realidade também do passado, né? Eu tenho certeza. Tem um versículo que eu lembrei agora: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque você já foi atendido por Deus, você sabe que é um Deus poderoso, você sabe que Deus é Pai, então você tem fé nesse Deus que já te ajudou outras vezes. E a esperança? Esperança acho que é fácil. Esperança já aconteceu? Já aconteceu a esperança? É uma... Esperançar, é uma espera, né? Tá saindo. Então a esperança é uma expectativa do futuro. Uma esperança pode ser ruim? Não, né? Esperança sugere algo bom, né? Eu tenho esperança que meu filho não passe no vestibular. Não, né, gente?
Não dá. Então a esperança é uma coisa boa. Então o nosso passo de esperança, abrimos os olhos, né? Estamos aí vendo para onde é que a gente deve olhar. E aqui também ele nos ensina que a gente deve acreditar, que ele fala sobre o nosso poder superior Jesus Cristo. Algumas pessoas estranham quando a gente usa esse termo, mas a gente já explicou aqui de outras vezes, né? Os 12 passos também são administrados, por exemplo, em grupos como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e ali eles falam sobre crer no poder superior. Mas o nosso poder superior tem nome, que é Jesus Cristo. Então não é algo aleatório que eu escolho. A gente sabe que Jesus é o único caminho, né? O único poder que tem capacidade para nos ajudar nessa jornada. E aí ele também fala aqui sobre onde encontramos esperança. Fala sobre o nosso Deus, que nos conhece, nos aceita e nos muda. Estou lá na página 61. Eu vou fazer uma pausa aqui, só um parênteses, sobre o relacionamento com Deus. Nós falamos da paternidade de Deus, nós falamos dessa aproximação de Deus com temor e tremor, só que tem pessoas que não têm uma boa referência paterna aqui na Terra, e elas têm um certo bloqueio sobre a figura paterna. Chamar Deus de pai é complicado. Falar o Deus, o poderoso, ele joga assim uma distância, enquanto que Deus é pai, né? Ele usa essa figura para nos colocar no colo, né? Ter proximidade. Então, existe um livro fininho, que até tem outros locais que fazem o processo também de 12 passos, não sei se eles ainda fazem. Antes de começar os 12 passos, eles trabalham esse livrinho, que se chama-se O Imensurável Amor de Deus. São 8 pequenas liçõezinhas, e é maravilhoso para quem tem problemas com o Pai, tá? Com o Pai terreno e o Pai celeste. Eu recomendo, porque nós precisamos buscar o Pai. Então a gente pode estar, de repente, faltando óculos, né? Temos uma visão distorcida de Deus. Talvez você está com feridas que precisam ser curadas. Nós trabalhamos lá mais para frente o passo do perdão. Eu nunca esqueço que num grupo que nós tivemos, acho que foi na pandemia, a gente descobriu que uma pessoa ela não tinha problema em perdoar o outro, nem perdoar a si mesma. Ela tinha problemas em perdoar Deus. Ela estava de mal com Deus. Aí não vai funcionar, né, gente? O autor da vida, o que nós precisamos ter como nosso protetor. Então, mas foi descoberto e tratado isso, essa ferida, que aconteceu alguma coisa que ela não perdoava a Deus por aquele acontecido, né? Então ela tinha uma grande ferida com relação a Deus. E quanto a esse acreditar ser um processo, eu lembrei do texto ali vou achar aqui, Marcos 8, que é o cego de Betsaida, também, né, seguindo o tema da visão, e eu vou ler para vocês, Marcos 8, 22 a 26. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Eu vou deixar essa coisa da cuspida para o pastor Edinaldo explicar a qualquer hora, tá? Eu não sou teóloga, mas eu pesquisei rapidamente, disse que até existia uma crença de funções medicinais com cuspe, tá, gente? Então não foi nada de como é que se diz? Ofensivo, né, pastor? Então, ele cuspiu e impôs as mãos. E aí Jesus pergunta, quantos milagres a gente já viu Jesus, né, fazendo? E esse aqui é bem diferente. Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. E deu problema aí, essa cura aí. Aí, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Por que eu busquei esse exemplo? Porque acreditar é um processo. Você não, olha, não estou vendo muito resultado CCR não, né? Dizem que já melhora, já não sei o que acontece, que já quebranta o coração, mas, ai, não. Olha, eu não aguento mais aquelas reuniões, mulherada só fala de problema, né? Os homens só falam, não querem falar, quer dizer, gente, deixa eu tirar esse preconceito, né? O homem fala bastante, né? O pastor disse que fala bastante, nós que não estamos lá para ouvir.
Então, assim, homens também lá estão, de repente, falando um monte de coisa, parece que nunca falaram na vida, querem contar toda a história. Então, a gente vê que, não sei se vocês já passaram por essa conclusão, quem começou, né? Só estamos no passo 2. O que é o sentido de fazer o grupo CR? Funcionaria só você e uma facilitadora? Não funcionaria, né, pastor? O CR é grupo, porque ali você aprende a falar e ser ouvido sem que ninguém te interromper. Você ouve as histórias dos outros, você se identifica, você pensa assim, caramba, eu vivi exatamente isso. E como é que pode a outra pessoa, né? Então você se condói, você se comove, você tem compaixão uns pelos outros. E como eu sempre falo, né? O grupo que eu fiz parte em 2018, eu tenho amigas e irmãs. As meninas se tornaram minhas amigas e irmãs para a vida toda. Quando a gente encontra alguém do grupo, aquele abraço de CR parece que não passou o tempo. É um abraço diferente. Espero que todos sintam esse mesmo sentimento de você falou o teu pior, você abriu ali a caixa preta, falou todos os teus defeitos e a pessoa não fugiu, né? A pessoa continua ali te abraçando, gostando de você, é libertador, tá? Então, tenham contato com sua rede de apoio, façam essa amizade aprofundada e aguentem o processo, tá? Então, confiar, acreditar é um processo. Lembrem do cego ali, não enxergou direito e depois ele teve a visão clara. O que mais que pode atrapalhar o processo? Se a gente tem, às vezes, uma dificuldade de amar a Deus, confiar, aqui fala também do orgulho, né? Não, mas não preciso não. Tenho lá minhas situaçõezinhas, mas tá tudo sob controle, tá mesmo? Né? Aí eu volto àquele exemplo lá, se estão te convidando para o CR, desconfie. Tá? Mas recebam com amor, recebam com amor. E aí tem no livro ali, ele tem uma frase que eu achei muito legal, de Billy Graham, que ele fala mais ou menos assim: boas obras atrapalham... Peraí, deixa eu ver, achar aqui. Que as boas obras atrapalham às vezes mais que os pecados. Porque a pessoa, mas eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou um bom filho, um bom marido. Você começa a se orgulhar, pôr teu currículo à frente dos teus pecados, né? E não é isso que Deus quer, né? Por isso que a gente sempre fala, aqui não interessa, a gente não fala no que a gente é bom, a gente não fala nossa conta bancária, idade, status aí, questão como é que se diz, currículo de estudos, profissional, as viagens que você fez, isso tudo aqui não interessa. Aqui nós queremos realmente saber com quais são as suas lutas e sempre buscando o equilíbrio, né? Porque a gente fala, se a gente falar só dos BOs, das coisas ruins, realmente fica uma coisa depressiva. Mas quando alguém fala, né? Eu consegui pedir perdão para uma pessoa. Tem as nossas palminhas, tá? Uma das maiores alegrias que eu tenho em grupos é quando tem alguém que fala, eu não consigo dizer que eu sou uma filha amada de Deus. E eu falo assim, tudo bem, mas você é. O problema não está com Deus, está em outro lugar, né? E de repente numa reunião a pessoa, a hora de se apresentar, ela fala, eu sou uma filha amada de Deus. Gente, é uma festa, porque saiu realmente do coração, quebrou-se essa barreira, né? Então a gente é sincero, não precisa falar como uma... como é que se diz? Uma imposição, uma frase feita. Fale quando você realmente se der conta desse amor. A mudança só ocorre quando a mensagem de Jesus começa a invadir nosso coração. O crescimento e a mudança não são apenas possíveis, mas são inevitáveis quando confiamos em Deus. Por quê? Porque está nele esse poder de fazer a mudança. Então, não é só possível, como é inevitável. É inevitável você se render a Deus e não ocorrerem mudanças. Então, eu gosto de uma autora que ela fala assim, você não vê uma macieira ali com um ramo de macieira e o galho, eu vou fazer força para fazer uma maçã, eu vou fazer força. Não, ela vem, né? A maçã vem na macieira. Então, o fruto vem, a transformação vem. Então, nós não precisamos fazer força para sermos transformados, mas deixar o agir de Deus. Porque tem coisa, talvez você queira mexer agora, que não é ainda a hora. Nós tivemos num grupo uma moça que ela veio tão cheia ali né, tão alegre, tão disposta do retiro
quarto passo, que vocês vão participar em breve, que ela já foi querendo fazer as reparações, já foi falando com todo mundo, que já queria não sei o que arrumar. Calma, né? Tem ainda consertar, terminar o inventário, tem ainda para falar com a madrinha, com o padrinho. Gente, processo, tal. Você talvez ainda está enxergando as pessoas como árvores ali, não vai, né? Não vai com tanta sede ao pote. Calma, vamos para o processo no tempo certo. Como o cego de Betsaida, nós começamos a ver melhor. E também a gente pode lembrar de quem nos trouxe para o CR. Lembrem dessas pessoas, agradeçam a Deus, né? Porque ali diz que trouxeram o cego para Jesus, né? Trouxeram o cego para o CR, trouxeram o cego para a igreja, trouxeram o cego para o PGM. Vejam as pessoas que estão necessitadas. E nós estamos buscando também, como tem a segunda lição do passo 2, que fala sobre a sanidade. Sanidade. Poxa, mas se eu estou procurando a insanidade, quer dizer que eu estou insano? Pois é, pode ser. Pode ser que você esteja meio insano em algumas coisas, né? Mas você tem que admitir, né? Não precisa... às vezes tem pessoas, gente, eu estou lembrando de várias experiências, não está aqui no script, que falaram assim, olha, eu não sei meus defeitos de caráter, e fui perguntar para o meu marido. Nossa, deve ter enchido a lista lá, né? Mas vocês têm que perceber, não adianta outro falar, me ajuda a responder essa pergunta. Não, gente, tá? Vocês que têm que responder. E eu sempre falo, né, no nosso grupo, até a menina está aqui, não vou dizer o nome, não responder é uma resposta. Vejam por que as pessoas não estão conseguindo responder certas perguntas. Tem às vezes um fundo mais profundo ali, que ela talvez não consiga pôr isso para fora, mas vai ter um momento certo, tá? Então, insanidade é aquela nossa definição já que a gente tem de praxe, né? É repetir a mesma coisa, querendo resultados diferentes. Por que a gente repete as mesmas coisas? É confortável? É mais fácil do que pensar de uma outra forma? Eu já tentei tantas vezes, né? Eu vou tentar mais uma vez. Não, o que precisa ser mudado? De que forma você vai mudar algo para aquilo também trazer resultados diferentes? Outra frase aqui de efeito. Dificilmente conforto e coragem ocupam o mesmo espaço. Né? Eu estava falando um negócio com uma celebrante do nosso grupo, que a gente precisa sentir o desconforto da situação confortável, né, para a gente sair daquilo e encontrar um desconforto na novidade. Entenderam? Era mais ou menos isso. Ficar desconfortável com conforto para enfrentar outro desconforto que talvez se torne realmente a situação consertada ou confortável que a gente precisa. Nós não estamos sós, Jesus está conosco. Aprendemos a confiar e pedir ajuda. Entra em conflito que eu falei da questão do orgulho. E essa ajuda também pode vir na rede de apoio. Estava conversando com uma pessoa aqui agora um pouco antes da reunião e começando a lembrar quem que podia te ajudar, com quem se podia falar. E a gente foi elencando alguns nomes. E eu acho legal isso, porque tem pessoas aqui, gente, no CR. Se não for eu, suas facilitadoras, tem o pastor Edinaldo, né? Nós temos outros irmãos aqui que podem ajudar, se for preciso. E aí, vamos lá, mais uma pauladinha. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Né? Mas isso aqui está uma bagunça, isso aqui não dá, né? Todo mundo grita nessa casa, né? E a insana está lá gritando também. Gente, é muito interessante isso, né? Você às vezes se queixa de uma situação que você faz igual. E tem, nem vou entrar nesse assunto, mas tem, acho que não sei se é espelhamento, que era o nome, que geralmente uma pessoa que te irrita é porque tem coisas de você nela, tá? Chega de paulada hoje. Presta atenção quem te irrita. Nós precisamos, nesse nosso processo, assumir responsabilidade, enxergar nitidamente, limpar nossos óculos, confessarmos pecados e fixarmos no foco, tá? Então, nós temos muitas coisas para mudar esse ciclo onde nada muda. Mais um versículo, Salmo 25,
15, que diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, tá? Para reforçar a questão da visão. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Mais um salmo para terminar aqui. Salmo 40, 1 e 2. Coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Vocês conseguem enxergar você sendo tirado de um poço de lama, pingandinho assim? Deus vem chacoalhandinho você e põe numa rocha. E porque você colocou toda a sua esperança nele. Que nós saiamos dos nossos atoleiros, das nossas lamas, né? E nos rendamos a Cristo. Nós não precisamos forçar nada nessa nossa restauração, mas precisamos atitude, precisamos sair do ciclo vicioso. Nós temos que permitir que essas mudanças aconteçam, porque nada muda, ok? Hoje é tempo de mudança. E eu vou deixar 2 perguntas aqui para vocês. Estou enxergando bem? Tá? Quiser falar do teu grau de óculos, pode falar, mas não é isso que eu estou perguntando não, tá? Você está enxergando bem a Deus, a você mesmo? Outra pergunta: como demonstro minha confiança em Deus? Ok? Obrigada por me ouvir.